orando por la ciudad, jejuando algumas vezes, ayunando a veces, fazendo vigílias, haciendo vigilias, e mapeamos a cidade. y mapeamos la ciudad. E no dia 9, Y el 9 agora passado, de septiembre, domingo pasado, colocamos mais de 5.000 crentes nas ruas. pusimos más de 5.000 creyentes en las calles. E no final do dia, uma grande cruzada. Y en el final del día, una gran cruzada, Contabilizamos no final contabilizando en el final 528 decisões a Cristo Jesus. 528 decisiones para Cristo Jesús. A cidade foi impactada pelo poder da palavra de La Deus. ciudad fue impactada por el poder de la palabra de Dios. E trabalhos como esse, Y trabajo como ese, a nossa igreja já fez a nuestra iglesia ya hizo em lugares bastante difíceis, en lugares bastante difíciles idólatras, y idólatras. como, por exemplo, no estado do Ceará, que é muito famoso, Como, o por Brasil ejemplo, todo conhece, En el estado de Ceará, que es muy famoso, que Brasil conoce, aquela cidade que recebe pessoas, romeiros e peregrinos de vários lugares do Brasil e do mundo. aquella ciudad que hace romerías y recibe peregrinos de todos los países del mundo, Juazeiro do Norte Juazeiro del Norte e Canidé. y Camimbe. Sim, Canidé. Essas duas cidades, Estas dos ciudades, nós também fomos lá. también fuimos allá. E na última que fomos, em Canidé, no Ceará, que é uma cidade nordestina, En la ciudad Camimbe de Ceará, en la ciudad nordestina, en lo último que fuimos, levamos 16 ônibus llevamos 16 ómnibus e vários carros pequenos y varios autos com uns irmãos inflamados, com vontade de ganhar almas para Jesus. con los hermanos inflamados con ganas de ganar alma para Jesús. Ao chegarmos lá, Cuando llegamos allá, o líder principal do movimento romano el líder principal del movimiento religioso romano foi para a rádio fue a la radio e dizer que a população não deveria ouvir, y anunciar que el pueblo no debería escuchar, porque lá na praça estava uma equipe de pessoas mentirosas que tinham ido de outro estado. porque en la plaza había gente mentirosa que vino de otro estado. Botou o carro de som nas ruas, Puso un auto con un vehículo de sonido por las calles, tentando proibir o povo de ir ouvir a mensagem do tratando Evangelho. de prohibirle al pueblo para que vaya a escuchar el mensaje. Mas sem saber, Pero sin saber, ele estava nos ajudando, él estaba haciendo propaganda, porque o povo da cidade queria conhecer os mentirosos, porque el pueblo de la ciudad quería conocer quiénes eran los mentirosos. queria saber que mensagem era essa, Quería saber qué clase de mensaje era ese. e a praça encheu, Y la plaza se llenó. e realizamos um trabalho muito grande. Y hicimos un trabajo muy grande. E só na primeira noite Solamente la primera noche oramos oramos por mais de 50 pessoas. por más de 50 personas. E no dia seguinte, Y al día siguiente subimos em um trio elétrico, subimos en un trío carro de eléctrico, som enorme, un equipo, un camión com con sonido orquestra, grande, con banda de orquesta, música, con tocando música, mais de 50 músicos. tocando más de 50 músicos. E como lá o povo tem uma cultura interessante de soltar foguetes, Y como allá tiene el pueblo una cultura interesante de soltar bombas, e eles pensavam que era a bomba do santo da cidade. ellos pensaron que era bomba de los santos de la ciudad. Aí saiu todos das suas casas e vieram para a rua Y salieron e nos todos de sus acompanharam. casas y vinieron a la calle y nos acompañaba. E fizemos uma grande carreata, uma grande passeata E na avenida principal da cidade. Hicimos un gran desfile en la avenida principal de la ciudad. E ao terminar a carreata, Y cuando terminamos el desfile, dissemos: o santo que nós estamos anunciando é o maior e o melhor de todo o universo, é o Santo Jesus, que morreu na cruz, mas ressuscitou, está vivo. amén. Resumindo, Resumiendo, 327 decisões a Cristo Jesus em 2 dias. 327 decisiones para Cristo Jesús en 2 días. A igreja que sabe do mandato de Jesus, La iglesia que sabe del mandamiento de Jesús, a grande comissão, la gran comisión, tem que cumprir essa grande comissão tiene que cumplir esa gran comisión a qualquer custo. a cualquier precio. Porque eu e você Porque yo y tú estamos debaixo estamos debajo da ordem do rei. de la orden del rey. Aqui está escrito: Aquí está escrito,
dos versículos 16 e 17, del versículo 16 a 17. sobre um resumo sobre a ressurreição de Jesus. Es un resumen de la resurrección de Jesús. No versículo 18, Del versículo 18 se resume se resume com a palavra autoridade. con la palabra Autoridade, poder. autoridad, poder. O versículo 19 El versículo 19 se resume se resume com a ordem de Jesus. con la orden de Jesús. E o versículo 20 Y el versículo 20 se resume se resume com a promessa de con la Jesus. promesa de Jesús. Então, primeiro, Entonces, primero, a ressurreição. la resurrección. Segundo, Segundo, a autoridade. la autoridad. Terceiro, Tercero, a ordem. la orden. E quarto, Y cuarto, a promessa. la promesa de Jesús. de Jesús. Porque ele vive, Porque Él vive, ele tem autoridade. Él tiene autoridad. E porque tem autoridade, Y porque Él tiene autoridad, ele nos deu uma ordem. Él puede dar una orden y nos dio una orden. E por causa do tamanho dessa ordem, da extensão dessa Y ordem, por causa del tamaño de esa orden, ele fez uma promessa. Él hizo una promesa. E por causa da promessa, Y por causa de la promesa, nós estamos aqui, nosotros estamos aquí, de pé, de pie, em sua presença, en su presencia, obedecendo obedeciendo a grande comissão la gran comisión de pregar o evangelho, de predicar el Evangelio. ser testemunha dele Ser testigo de Él em todas as etnias da terra, en todas las etnias de la tierra, em todas as nações, en todas las a naciones, todos os povos. a todos los pueblos. Olhemos o que Jesus queria ensinar. Miremos lo que Jesús quería enseñar. Nos versículos 16 e 17, Mateus resume En el versículo 16 y 17, Mateo resume o fato mais importante do cristianismo. el hecho más importante del cristianismo. A igreja só existe La iglesia solamente existe porque Jesus está vivo. porque Jesús vive. Sem a ressurreição, Sin la resurrección não haveria pregação, no habría predicación, não haveria o evangelho. no habría evangelio. Sem a ressurreição, Sin la resurrección, a igreja la iglesia não estaria aqui hoje. no estaría aquí hoy. Mas porque ele vive, Pero porque Él vive, a igreja vive. la iglesia vive, A igreja existe. la iglesia existe, A igreja tem poder. la iglesia tiene poder. E porque ele vive, Y porque Él vive, ele declarou: Él declaró, todo poder, todo poder, toda autoridade toda autoridad me foi dada me fue dada nos céus en los cielos e na terra. y en la tierra. É a autoridade dele Es la autoridad de Él que impulsiona que nos impulsa o missionário, al misionero, o discípulo, al discípulo, o pastor, al pastor, o pregador, al predicador, a testemunha, al testigo, o novo crente, al nuevo creyente o crente mais o antigo, el creyente más antiguo, desde a criança desde chiquitito ao adolescente, al adolescente, ao jovem, al joven, ao ancião, al anciano, não importa a idade, no importa la edad, se ouvir si oye ou a ordem de Jesus, la orden de se Jesús, escutar a ordem de si Jesus, escucha la orden de Jesús, pode ir sem medo, puede ir sin miedo, porque quem mandou porque quien mandó está vivo, está vivo, tem toda a y autoridade tiene toda autoridad e prometeu: y prometió, estou com vocês estoy con ustedes todos os dias, todos los días até o final dos tempos. hasta el fin del tiempo. Por causa desta ordem, Por causa de esta orden, a igreja vai la iglesia va aos lugares mais difíceis da terra. a los lugares más difíciles de la tierra. Por causa desta ordem, Por causa de esta orden, a igreja la iglesia tem alcançado ha alcanzado mais da metade más de la mitad dos povos, de los pueblos, das etnias de las etnias existentes existentes no mundo inteiro. en el mundo entero. Dizem os especialistas, Dicen los especialistas, os estudiosos los estudiosos dos grupos etnolinguísticos, de los grupos etnolingüísticos, que na terra toda, no mundo todo, que en todo el mundo nós temos 16.685 que tenemos 16.685 povos diferentes, pueblos diferentes, com a cultura própria, con cultura propia, língua, lengua, costumes, costumbre, modos de vida modo de vida diferentes. diferentes. E quando Jesus deu a ordem, Y cuando Jesús dio la orden, ele não pensou apenas em países, Él no pensó apenas en países, ele não pensou apenas nas grandes nações da terra, Él no pensó apenas en grandes naciones de la tierra, mas ele disse etnias, Él dijo etnias,
Foi o termo grego que Mateus usou. Fue el término griego que Mateos usó. Ele não usou a palavra países, Él no usó la palabra países, mas ele usou a palavra etnia. él usó la palabra etnias. E o que nos admira Y lo que admiramos é que no Apocalipse, que es que en Apocalipsis, no capítulo 5, en capítulo 5, é a mesma palavra es la misma palabra que o Espírito Santo que el Espíritu Santo usou João usó a Juan para dizer para decir que naquele grande dia, que en aquel gran día, depois do arrebatamento da igreja, después del arrebatamiento de la iglesia, com aquele culto no céu, en aquel culto en el cielo, estarão diante do trono estarán delante del trono pessoas, gente, homens e mulheres, hombres y mujeres de todas as tribos, de todas las tribus, línguas, lenguas, povos pueblos e etnias, y etnias, nações da terra. naciones de la tierra. E estarão diante do trono, Y estarán delante del trono dizendo: diciendo, digno é o cordeiro digno es el cordero que foi morto, que fue muerto, porque com seu sangue porque con su sangre comprou para Deus nos compró para Dios homens hombres e mulheres y mujeres de todas as de tribos, todas las tribus, de todas as línguas, de todas las lenguas, de todos os povos, de todos los pueblos, de todas as nações de da todas terra, las naciones de la e tierra, estarão diante do trono y estarán delante del trono eternamente, eternamente, dizendo: Santo, diciendo santo, 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 é o Senhor. es el Señor. A terra inteira está cheia da sua glória. La tierra entera está llena de su gloria. O céu está cheio da sua glória. El cielo está lleno de su gloria. E essa igreja que sabe disso, Y esta iglesia aquí sabe de eso. não pode parar No puede parar até que venha, hasta que venga, até que chegue o arrebatamento. hasta que llegue el arrebatamiento. A igreja não pode cruzar os braços. La iglesia no puede cruzar los brazos. Ainda há muita gente precisando ouvir essa Hay mucha mensagem. gente todavía que necesita escuchar ese mensaje. Eu acredito que ao ouvir algo assim, Yo creo que cuando escuchamos algo así, o Espírito Santo de el Deus, Espíritu Santo de Dios, o maior promotor de missões da igreja. el mayor promotor de misiones de la iglesia, E quando falo que ele é o maior promotor de missões, y cuando yo hablo que él es el mayor promotor de misiones, talvez alguém pudesse dizer: mas como assim? pero alguien puede decir, pero ¿cómo es? Não é o pastor presidente da igreja? ¿No es el pastor presidente de la iglesia? Não é o secretário de missões, ¿No es el o secretario de coordenador? misión, el coordinador? Não é o professor de missiologia? ¿No es el profesor de misionología? Não é aquele que escreve os livros sobre missões? ¿No es el que escribe libros sobre misiones? No. No, O maior promotor, el mayor promotor, o maior incentivador. el mayor incentivador, De acordo com este livro santo e bendito, de acuerdo con este libro santo y bendito, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, de la tercera persona de la Santísima o Trinidad, Espírito Santo. el Espíritu Santo. E eu preciso dele. Yo necesito de él. Você precisa Usted dele. necesita de él. O missionário precisa El dele. misionero A necesita missionária de él. precisa La dele. misionera O necesita pregador de él. precisa El predicador dele. necesita de A él. igreja inteira La precisa iglesia entera dele. necesita O pastor de él. precisa El pastor dele. necesita O de él. enviador El precisa enviador dele. necesita de O él. treinador El precisa predicador dele. necesita O de él. discipulador O precisa discipulador dele. necesita de él. Mas ainda bem que Jesus disse: Pero Jesús dijo, eu rogarei ao Pai, yo rogaré al Padre e ele enviará y Él os enviará o outro consolador, otro consolador para que fique convosco para que se quede con ustedes para sempre. para siempre. Ele usou Pedro no dia de Pentecoste. Él usó a Pedro en el día de Ele Pentecostés. usou Paulo nas nações conhecidas naquele tempo. Él usó a Pablo en las naciones Ele conocidas en usou os aquel demais tiempo. apóstolos. Usó a los demás E apóstoles. eles saíram cheios do Espírito Y Santo. salieron llenos del Espíritu Santo. Não havia muitos recursos. No había mucho recurso. Não havia quase transportes. Não havia transporte No motorizado. había transporte motorizado. Só havia muitas dificuldades. Solamente había dificultades, Perseguições. perseguiciones, Pressão do Império Romano. presión del Imperio Romano, Pressão da cultura grega. presión de la cultura griega, Pressão da cultura judaica. presión de la cultura Pressão de do los judíos. reino das trevas. presión de los reinos de las tinieblas. De todos os lados havia pressão. De todos los lados había presión, Mas dentro de cada missionário pero dentro de cada misionero havia poder, había poder, autoridade, autoridades, poder, poder, autoridade, autoridad, graça de Deus, gracia de Dios, unção de Deus, unção de Deus, fogo do Espírito, fuego del Espíritu, fogo do Espírito, fuego del Espíritu, fogo do Espírito. fuego del Espíritu. Missionário precisa de fogo. Misionero necesita de fuego. Igreja que envia precisa de fogo do Espírito. Iglesia que envía necesita del fuego.
Todos os que pregam a palavra precisam do fogo do Espírito. Todos los que predican la palabra necesitan del fuego del Espíritu. Porque quem convence é o Espírito Santo. Porque quien convence el Espíritu Santo. Quem nos dá coragem é o Espírito Quien da Santo. coraje es el Espíritu Quem Santo. nos dá autoridade é o Quien nos da Espírito autoridad Santo. es el Espíritu Santo. Quem nos dá sabedoria é o Quien nos Espírito da Santo. sabiduría es el Espíritu Santo. Quem nos dá estratégia é o Quien nos da Espírito estrategia es el Santo. Espíritu Santo. Ele é o dono da Él es el criatividade. dueño de la creatividad. Ele abre portas que estão fechadas. Él abre puertas que están cerradas. Ele manda recursos quando não Él tem. manda recursos cuando no hay. Quando você não tem mais coragem, Cuando Ele te ya no anima. tienes coraje, Él te anima. Ele te fortalece. Él te fortalece. Ele te traz alegria. Él trae alegría. E faz você chorar na presença Y dele. te hace llorar en su presencia. Não de tristeza, Cuando hay tristeza. nem de medo. Não de tristeza e nem de medo. No de tristeza ni de miedo lloras, Mas de coragem pero de coraje, e alegria. de alegría. Porque o céu Porque el cielo está do teu lado. está de tu lado. O Pai, El Padre, o Filho, el Hijo, o Espírito el Espíritu Santo Santo estão com você. está contigo. Enquanto você prega, Enquanto usted predica. você lembra o que Ele prometeu. Recuerda lo que Él predicó. Estou com você Estoy contigo todos os dias. todos los días. Todos os dias. Todos los días. Já passaram 100 anos. Ya pasaron 100 años, 200. 200, Séculos. siglos, Milênios. milenios. Não importa. No importa. A promessa continua La de promesa pé. continúa en Porque pie. Ele está vivo. Porque Él está vivo. Ele está vivo. Él está vivo. Ele está vivo. Él está vivo. Ele está vivo. Él está vivo. Ele vive. Él vive. E porque vive, Él vive. salva. Él salva. Porque Ele vive, Porque Él vive. ainda cura. Todavía cura. Porque Ele vive, Porque Él vive. ainda batiza no Todavía Espírito bautiza Santo. con el Espíritu Santo. Porque Ele vive, Porque Él vive. faz milagres, Hace milagros. maravilhas, Maravillas. prodígios, Prodigios. coisas extraordinárias, Cosas extraordinarias. coisas novas. Cosas nuevas. Quando o missionário, Cuando el misionero o pastor, o el pastor pregador, o el predicador não sabe mais o que fazer. no sabe más qué hacer, Parece que já esgotou. parece que ya se agotó Parece todo, que já pregou todos os sermões. parece que ya predicó todos los sermones, Parece que não aparece mais um texto bom para se pregar na parece que no Bíblia. encuentra más un versículo bueno en la Biblia, Parece que as páginas ficaram em branco. parece que las páginas quedaron en blanco. Nessa hora o missionário se En ese lembra momento el misionero se acuerda que quem deu a ordem que quien dio la orden foi aquele que disse: fue aquel que dice toda autoridade, toda autoridad, toda autoridade, Toda autoridade, toda autoridade, toda autoridade me foi dada, me fue dada nos céus, en los cielos e na terra. y na tierra. Ele manda no céu, Él manda en el mas cielo, manda na terra também. manda en la tierra Ele también. governa em cima, Él gobierna arriba, mas governa aqui pero também. gobierna abajo también. Ele manda tanto, Él manda tanto, ele tem tanta Él autoridade tiene tanta autoridad que até na Coreia do Norte, que hasta até em Coreia en do Norte, Corea del Norte, onde é proibido se pregar, donde es prohibido predicar, em alguns lugares do Oriente Médio, en algún lugar de Oriente Medio, em alguns países fechados, hay algunos países cerrados, onde as leis humanas donde las leyes humanas estão lá escritos dizendo que não se pode están pregar, escritos diciendo que no se puede predicar. não se pode usar uma Bíblia No se puede usar una Biblia no meio da rua, en el medio de la calle. não se pode construir um templo como No esse, se puede construir un templo como este, mas a igreja está lá, pero la iglesia está allá. a igreja entra lá. La iglesia entra allá. E por que que ela entra? Después de que la iglesia entra, E por que ela está lá? ¿y por qué está allá? Não é proibido? ¿No es prohibido acaso? Eles não matam as pessoas? Ellos no matan a las personas, Mas a igreja está lá. pero la iglesia está allá. E por que estar ¿Y lá? por qué está allá? Porque nós estamos Porque nosotros estamos debaixo debajo da autoridade de la autoridad do maior nome del mayor do nombre universo. del universo. O nome mais El nombre poderoso más poderoso do universo. del universo. Ele é mais poderoso el más poderoso, do que o secretário, o nome do secretário más poderoso que el nombre del secretario das Nações Unidas. de las Naciones Unidas. O nome dele é maior e mais poderoso El nombre de él es mayor y más poderoso do que o presidente do país mais rico do mundo. de que el presidente del país más rico del mundo. O nome dele é maior e mais poderoso El nombre de él es mayor y más do poderoso que o nome do sumo pontífice de que el Roma. nombre del sumo pontífice de Roma. Porque o nome destes homens Porque los nombres de estos hombres são conhecidos apenas aqui na terra. solamente son conocidos en la tierra. Lá no reino espiritual, Allá en el reino espiritual, ninguém sabe quem são nadie eles. sabe quiénes son. Não são conhecidos. No son conocidos. Mas o nome de Jesus Pero el nombre de Jesús é conhecido no céu, es conocido en los é cielos, respeitado no inferno, es respetado en el é infierno, respeitado pelos demônios. es respetado por los demonios. Porque ao nome de Jesus Porque el nombre de Jesús se dobrará se doblará todo joelho toda rodilla. dos que estão nos céus, Los que están en los cielos, na en la terra tierra e debaixo da y debajo terra. de la tierra. E um dia Y el día
toda língua confessará, toda la lengua confesará, todo joelho se dobrará, toda rodilla se doblará, toda boca há de pronunciar toda boca pronunciará que Jesus, que Jesús, Jesus, que Jesús, Jesus, que Jesús, Jesus, que Jesús, não outro, no otro, Jesus, Jesús, Jesus, Jesús, Jesus, Jesús, só Ele, solamente Él, só Ele, solamente Él, só Ele, solamente Él, é o Senhor, es el Señor, para a glória de Deus para Pai, la gloria de Dios el para a Padre, glória de para la Deus gloria de Pai. Dios Padre. E se você sente a presença dele Y si aqui, siente la presencia de Él adore-o, ahí, adore-o, glorifica, adora, adore-o, adora, adore-o, adora, adore-o, adora, adore-o, adora-lo. porque Ele está aqui, Porque Ele está aqui. Ele te fortalece, Ele te fortalece. Ele te renova, Ele te renueva. Ele te enche, Ele te llena. Ele te alegra, Ele te alegra. Ele te ajuda, Ele te ajuda. Ele te fortalece Él te hoje, fortalece hoy. Ele te dá mensagens novas hoje, Él te da mensajes nuevos hoy. Ele recarrega as tuas baterias Él hoje, recarga tu batería hoy. porque Ele é o maior interessado Porque Él es mayor interesado na obra de missões. en la obra de misiones. Ninguém ama mais missões do que Ele. Nadie ama más misiones que Él. Ninguém tem mais interesse na obra missionária do que Nadie se Ele. interesa más en misiones que Él. Por isso Ele disse, Por eso dijo, façam discípulos para mim, hagan discípulos para mí de todas as nações de da terra. todas las naciones de la tierra. E nesse texto bíblico, Y en este texto bíblico, Ele ensina Él enseña como se deve fazer discípulos. cómo se debe hacer discípulos. De acordo com o versículo 19 e 20, De acuerdo con el versículo 19 y 20. Ele já disse, Él ya dijo, façam discípulos para mim, hagan discípulos para mí, indo, yendo, indo, yendo, yendo, saindo das quatro paredes. saliendo de las cuatro paredes. Ninguém faz discípulos para Jesus Nadie hace discípulo para Jesús permanecendo sentado na sua congregação. sentado en su congregación. Tem que sair, Tiene que salir, tem que andar, tiene que andar, tem que pagar o preço, tiene que pagar el precio, tem que haver sacrifício, tiene que haber sacrificio, tem que se esforçar. tiene que esforzarse. Na minha época de adolescente, En mi época de adolescente, se bem que eu não estou tão velho, agora que vean que tenho, no estoy tan viejo ahora, ¿no? tenho só 50, Tengo solo 50, só meio século. medio siglo. Na minha adolescência, En mi adolescencia, eu andava com os meus pastores, yo andaba con mis pastores a pé. a pie. Chegamos a andar até 48 quilômetros em um Llegamos a dia caminar 48 kilómetros a pie para visitar um novo na fé, para visitar a un nuevo hermano ou para pregar em uma casa distante nas florestas. o para pregar en la selva en una casa distante. Às vezes, na época de chuva, muita chuva, A veces en época de mucha lluvia nós atravessávamos até quilômetros atravesábamos hasta com água no kilómetros meio con da agua perna en ou la rodilla às vezes aqui, o hasta la cintura e a nossa roupa numa mochila. y nuestra ropa en una Na mochila cabeça. sobre la cabeza. Às vezes nós conseguíamos um jumento A veces conseguíamos un asno para levar as bagagens para llevar las e maletas nós com o nosso pastor na frente, con nuestro pastor por delante, abrindo congregações abriendo congregaciones em lugares en lugares que ninguém queria ir, que nadie quería ir, em lugares en lugares que muitas igrejas hoje, que muchas iglesias hoy que só pensam nas grandes elites, que solamente piensan en grandes é, élites e não iriam lá, que no irían allá porque lá não tem retorno financeiro. porque no hay retorno financiero. Mas quem faz a obra missionária Pero quien hace la obra misionera não está preocupado no está preocupado com retorno financeiro. por retorno financiero. Quem faz a obra missionária Quien hace la obra misionera está preocupado está preocupado em povoar os céus, en poblar el cielo, povoar os céus, poblar el cielo, aumentar o exército dos salvos. aumentar el ejército de los salvos. Quem faz missões Quien hace misiones tem o coração tiene un corazón no valor de uma en el alma, valor del alma, o valor de uma vida el humana, valor de una vida humana. porque por elas Jesus Porque deu por ella a Jesús sua dio vida su na propia cruz. vida en la cruz. Então Jesus diz que é preciso fazer discípulos, Entonces Jesús dijo, es necesario hacer discípulos. mas é preciso fazer discípulos como? Pero es necesario hacer discípulos ¿cómo? Indo Yendo onde as pessoas estão, donde están las personas, com necessidades, con necesidades, com tristezas, con tristezas, com problemas, con problemas, com possessões con demoníacas, posesiones demoníacas,
com muitas dificuldades financeiras, con dificultades financieras, problemas familiares. con problemas familiares. Cada um tem o seu problema. Cada uno tiene su problema. Mas quando você chega com o pão do céu, Pero cuando usted llega con el pan del cielo, quando você chega com a luz do cuando Evangelho, usted llega con la luz del Evangelio, debaixo da autoridade do Rei, debajo de la autoridad del Rey, essa pessoa escuta esa persona escucha o Evangelho de Jesus, el Evangelio de Jesús, as boas novas. las buenas noticias. E não há notícia melhor do que essa. Y no hay mejor noticia que esta, A notícia da salvação, la noticia de la da salvación, libertação, de la libertad, da reconciliação com Deus, de la reconciliación con do Dios, perdão, del perdón, do amor de Deus. del amor de Dios. E quando você anuncia essa mensagem, Cuando usted anuncia ese mensaje e alguém escuta, y alguien escucha, e alguém para te ouvir, y alguien para escucharte, essa palavra esa palabra tem poder tiene poder de gerar de generar fé fe onde não tem. donde no hay. Milagres Milagros acontecem. ocurren, Coisas extraordinárias podem ocorrer. cosas extraordinarias pueden ocurrir, Onde você não via nenhuma expectativa, donde usted no veía ninguna expectativa, nenhuma luz no fim do túnel. ninguna luz en el final del túnel, Nada havia para te dar esperança. nada había para darte esperanza. Mas essa palavra diz Pero esta palabra dice que no seu nome que en su nombre as nações esperarão. las naciones esperarán. As nações esperarão. Las naciones esperarán. As nações esperam Las no nome de naciones Jesus. esperarán en el nombre A de solução Jesús. para as nações La solución para las chama-se naciones Jesus. se llama Jesús. Jesus. Jesús. Jesus. Jesús. É por isso que a igreja Es por eso que la iglesia tem que colocar Jesus no centro. tiene que poner a Jesús en el centro. Jesus na frente. Jesús enfrente. Jesus à direita. Jesús al costado. Jesus à esquerda. A la izquierda, a la derecha. Jesus na retaguarda. Atrás, en la retaguardia. Jesus em toda parte. Jesús en todo lado. Porque Jesus. Porque Jesús Jesus é o centro es el centro do poder da igreja, del poder de la da iglesia. autoridade da De igreja. la autoridad de la iglesia. Uma igreja pode conquistar muito espaço. Una iglesia puede conquistar mucho espacio. Uma igreja pode ocupar muitos cargos sociais, La iglesia puede ocupar muchos cargos sociales. políticos. O nome dela pode ser conhecido na cidade, El nombre de él puede ser conocido en la ciudad. mas nada substitui Pero nada sustituye a presença, a la presencia, o poder, al poder, a autoridade a la autoridad e a graça de Jesus y la gracia de Jesús na vida da igreja. en medio de la iglesia. A igreja prega Jesus. La iglesia predica a A Jesús. igreja adora La Jesus. iglesia adora a Jesús. A igreja ama Jesus. La iglesia ama a Jesús. A igreja exalta La Jesus. iglesia exalta a Jesús. A igreja se santifica La por iglesia causa de se Jesus. santifica por causa A de igreja Jesús. fala de La Jesus iglesia habla de Jesús porque não há ninguém melhor do que Jesus. porque no hay nada mejor que Jesús. Ninguém há melhor do que Jesus. No hay nada mejor que Jesús. Se alguém criticar você por aí, meu Si jovem, alguien te critica por ahí, por él, mi joven, querido estudante, querido estudiante, professor, profesor, se alguém criticar você porque fala de Jesus na universidade, si alguien te critica porque habla de Jesús en la universidad, lá no teu colégio, na tua escola, en tu colegio, en tu teu curso, escuela, na tua en el empresa, curso, en la empresa, diga para ele: dígale, você tem alguém melhor do que Jesus para me apresentar? ¿usted tiene a alguien mejor que Jesús para presentarme? Com certeza essa pessoa vai ficar calada, Con seguridad esa persona se va a quedar callado porque nunca existiu, porque nunca existió nem existirá ni existirá ninguém nadie mais santo do que más Jesus, santo que Jesús, mais poderoso más que Jesus, poderoso que Jesús, mais extraordinário más do que extraordinario Jesus. que Jesús. E é por causa do nome dele Y por causa del nombre de Él que nós estamos fazendo missões. que nosotros estamos haciendo misiones. Essa igreja está de parabéns. Esta iglesia está de parabienes. O pastor da igreja está de El parabéns. pastor de la iglesia está de parabienes. Porque essa igreja entendeu Porque esta iglesia entendió que missões que misiones não é apenas um programa eclesiástico, no es apenas un programa eclesiástico, mas missões pero misiones é a forma de viver da verdadeira igreja aqui na terra. es la forma de vivir de la verdadera iglesia aquí en la tierra. Missões Misiones não é apenas uma ação do ministério no es pastoral, apenas una razón del ministerio pastoral, mas é uma ação direta, mas es una acción directa, direta, Directa. positiva, objetiva positiva, objetiva do Espírito Santo del Espíritu Santo através da igreja. a través de la iglesia. Não é uma opção. No es opción, Não é uma opção que a igreja tem para escolher diante de muitas outras. no es una opción que la iglesia tiene para escoger entre otras. Missões Misiones é o imperativo es el imperativo do Rei dos Reis del Rey de Reyes e Senhor dos y Senhores. Señor de señores. Não significa No que significa a igreja tem um grande controle, que la iglesia tiene un gran que a control, igreja tem um grande domínio. que la iglesia tenga un gran dominio.
no espaço físico, en un espacio físico, geográfico, geográfico, ou até transcultural, o ou transcultural, além fronteiras. o allá, más allá de la frontera. Não, No, missões misiones, não é isso. no es eso. Missões Misiones significa a significa condição única la condición única para a igreja cumprir para que la iglesia cumpla a grande ordem de Jesus, la gran orden de Jesús, a grande comissão de la Jesus. gran comisión de Jesús. Missões Misiones não foi originada na terra. no fue originó en la tierra. O pensamento, El pensamiento, a ideia, la idea, o projeto el proyecto nasceu nació no coração de Deus. en el corazón de E é Dios. por isso que vai continuar de pé. Y por eso que va a continuar de pie. Missões vai continuar de pé. Misiones va a continuar de Deus pie. está levantando mais missionários Dios em toda está a terra. levantando más misioneros en la tierra. Até na China, Hasta en China, onde o evangelho é perseguido, donde el evangelio es onde a perseguido, igreja é perseguida. donde la iglesia es perseguida. Eu li recentemente Leí recientemente que movimento extraordinário do Espírito Santo que hay un movimiento extraordinario del Espíritu Santo. está acontecendo Y está pasando. lá naquela igreja, Está en aquella iglesia que sofre naquele país, no interior daquele que país, sufre en el interior de aquel país com tanta opressão, con tanta opresión, perseguição. perseguición. Mas ali Deus está levantando. Pero la Biblia los está levantando. Ali a igreja está sendo agitada, movimentada pelo Espírito Santo. Ahí la iglesia está siendo agitada y movimentada por el Espíritu Há Santo. um movimento Hay un movimiento chamado llamado de volta para Jerusalém. de vuelta a Jerusalén. Que coisa extraordinária. Qué cosa extraordinaria. De volta para De Jerusalém. vuelta a Jerusalén. Porque eles entendem Porque ellos entendieron que foi lá em Jerusalém que fue allá en Jerusalén que tudo começou. que todo comenzó. Jesus Cristo disse: Jesucristo dijo, recebereis poder recibiréis poder ao descer sobre vós cuando venga sobre o vosotros Espírito Santo, el Espíritu Santo. e sereis minhas Y me testemunhas, seréis testigos, tanto aqui em Jerusalém, tanto en Jerusalém como em toda a Judéia, como en toda Judea, Samaria en Samaria e até os confins da y hasta terra. los confines de la tierra. Os discípulos se levantaram Los discípulos se levantaron depois do Pentecoste, después de Pentecostés, cheios do Espírito Santo, llenos del Espíritu Santo, encheram Jerusalém. y llenaron Jerusalén. A igreja chegou a mais de 100.000 cristãos La iglesia llegó a más de 100,000 cristianos em Jerusalém e os seus arredores. en Jerusalén y sus alrededores. A igreja encheu Jerusalém, La iglesia llenó Jerusalén, mas a igreja não ficou só em Jerusalém. pero la iglesia no se quedó en Jerusalén. Ela encheu a Judéia, Llenó Judea, que era a região sul de Israel. que era la región sur de Ela Israel. encheu Samaria, Llenó Samaria, que era a região central. que era la región central. Mas ela saiu dos limites do país. Pero ella salió de los límites del país. Chegou a Antioquia. Llegó a Antioquía. Era uma grande cidade, Antioquia. Era una gran ciudad Antioquía. Naquela época, En aquella época possuía quase 500.000 habitantes. poseía casi 500,000 habitantes. Uma das maiores cidades do Império Romano. Una de las mayores ciudades del Imperio Romano. Antioquia da Síria. Antioquía de Siria. Mas a igreja chegou lá, Pero la iglesia llegó allá, cheia do Espírito Santo. llena del Espíritu Santo. E a obra foi ali plantada. Y la obra fue allí E plantada. de lá, Y de allá Deus enviou. Dios envió. O Espírito Santo levantou El Espíritu Santo levantó dezenas, decenas centenas, Centenas e milhares y millares de missionários de para o mundo misioneros para el inteiro. mundo entero. Mas a igreja não se conformou. Pero la iglesia no se conformó. Ela encheu também Atenas. Llenó también Atenas, Era a capital da filosofia, capital de la filosofía, capital da cultura grega, capital de la cultura griega, berço dos grandes filósofos. cuna de los grandes filósofos, Uma cidade que se orgulhava pela sua cultura. una ciudad orgullosa por Mas su a cultura. igreja chegou Pero lá. la iglesia llegó allá. Ali possuía aproximadamente 250.000 habitantes. Ahí poseían casi 250,000 habitantes. Mas a igreja chegou ali. Pero la iglesia llegó allí. Começou pequena, Comenzó chico, mas cresceu. pero creció. Paulo foi lá, Pablo fue allá, pregou no Areópago. predicó en el Areópago. Talvez hoje poderia se comparar com a Academia de Letras, Podría compararse con una academia de letras ou algo semelhante. o algo semejante. Ele foi lá Y llegó allá e disse: y dijo, há um só Deus hay un solo Dios que criou todas as que coisas. creó todas las cosas. E ele enviou um homem, Y él envió a un hombre, o seu filho Jesus. su hijo Jesús, E um dia há de julgar o mundo y un día va a juzgar al mundo por meio deste Jesus. por medio de este Jesús. Mas agora, Pero ahora
Ele anuncia Él anuncia que todos se que arrependam todos se e arrepientan conheçam y Jesus. conozcan a Jesús. E a igreja lá ficou Y la plantada. iglesia se quedó plantada allá. Mas a igreja achou que estava pouco. Pero la iglesia dijo, está poco. Chegou também a Éfeso, Llegó a Éfeso com 300.000 habitantes. con 300.000 habitantes. Era a cidade da magia, En la ciudad de la magia, capital da magia. capital de la hechicería. Ali existia um ídolo Ahí existía un ídolo muito adorado na época. muy adorado en la época. Eles chegavam a dizer: Ellos llegaron a decir, grande é a Diana dos Efésios. grande es Diana de los Efesios. Mas a igreja chegou ali. Pero la iglesia llegó allí. Paulo pregou, Pablo predicó. os irmãos pregaram, Los hermanos predicaron. a igreja cresceu La iglesia creció e entrou em todos os departamentos da y cidade. entró en todos los departamentos de la ciudad. E depois o próprio Y Jesus después el propio Jesús mandou uma carta para aquela igreja, mandó una carta a aquella iglesia dizendo que o amor era preciso se renovar. que diciendo que el amor necesitaba ser renovado. Se Jesus manda uma carta para aquela igreja, Si Jesús manda una carta a aquella iglesia, é porque era uma igreja significativa, porque era una iglesia significativa, tinha muita influência. tenía mucha influencia. O que quero dizer com isso? ¿Qué quiero decir con eso? A igreja não se conformou. La iglesia no se conformó. Chegou em Roma, Llegó en Roma 1.200.000 habitantes. 1.200.000 habitantes. Mas lá chegou o evangelho. Pero llegó el evangelio E allí. foi para os romanos. Y llegó para los romanos. E foi para eles que Paulo disse: Y fue para ellos que Pablo dijo, não me envergonho do evangelho, no me avergüenzo del evangelio, porque é o poder de Deus porque es el poder de Dios para a salvação para salvación de todo aquele que crê. de todo aquel que cree. Primeiro do judeu El primero de los e judíos também do y gentil. también los gentiles. Essa palavra chegou aqui. Esa palabra llegó aquí. Essa palavra chegou ao Brasil. Él llegó al Brasil 55 anos depois 55 años que después. Cabral chegou, Cabral llegó. chegou também o primeiro protestante. Llegó también el primer protestante. E fizeram o primeiro culto protestante Hicieron el primer culto protestante na Baía de Guanabara. en la bahía de Guanabara. E o pastor Peter Richer Y el pastor Peter Richard pregou no Salmo 27, o versículo 4. predicó el Salmo 27, versículo O 4. primeiro sermão protestante pregado no Brasil. El primer sermón protestante predicado en el Brasil. A obra não avançou naqueles dias, La obra no avanzó en aquellos días por causa da religião oficial. por causa de la religión oficial. Depois vieram os holandeses, Pero después vinieron los holandeses, protestantes, protestantes, e lutaram, y lucharon. mas a obra também não pôde Pero prosseguir la porque foram obra no expulsos. prosiguió porque fueron expulsados. Mas em 1810, Pero en 1810 houve uma pequena abertura. hubo una pequeña apertura. Depois, na Constituição de 1824, Después de la Constitución de outra 1824, abertura. otra apertura. E em 1855, Y en 1855 se estabeleceu a primeira denominação se estableció la primera denominación oficial oficial no Brasil. en el Brasil. E a obra foi avançando, Y la obra fue avanzando até que em 1911 hasta que en 1911 chega Daniel Berg e Gunnar Vingri, llega Daniel Berge y Gunnar Wingre, cheios do Espírito Santo, lleno del Espíritu Santo, debaixo da ordem do rei. debajo de la orden del rey. E a mensagem se espalha Y el mensaje se lá esparce do norte del norte até no sul. hasta el sur. E hoje, Y hoy, a maioria dos municípios desse país, la mayoría de la ciudad de este país, ali chegou a mensagem do Evangelho de allí llegó Jesus. el mensaje del Evangelio de Jesús. E você está aqui hoje. Y usted está aquí hoy Eu estou aqui hoje, Eu pela estou- graça de Deus. por la gracia de Dios. Somos de um país cristão. Somos de un país cristiano. A nossa igreja está hoje presente na maioria dos povoados desse país. Nuestra iglesia está presente en la mayoría de los pueblos de este país, Das cidades e en povoados. ciudades y pueblos, Mas ainda há muito o que fazer. pero aún hay mucho que hacer. E aí Deus vai e levanta igrejas Y ahí Dios levanta iglesias como desta cidade, como en esta ciudad, que tem uma paixão pela obra que missionária. tiene una pasión por la obra misionera. Eu acredito Yo creo que Deus que Dios tem uma bênção muito grande para essa igreja, tiene una bendición muy grande para esta iglesia, porque há uma recompensa extraordinária porque hay una recompensa extraordinaria para aqueles que fazem a obra para missionária. aquellos que hacen la obra misionera. Eu quero parabenizar mais uma vez Quiero felicitar una vez más a igreja, a la iglesia, o pastor, al pastor, todo o ministério todo el e ministerio todos os frutos da obra missionária dessa igreja. y todos los frutos de la obra misionera de esta iglesia. E dizer a todos vocês aqui esta noite, Y decirle a todos ustedes aquí en esta e noche, antes que termine esse culto, que antes que termine este culto, Deus ainda tem Dios todavía tiene
pelo poder do seu Espírito Santo, por el poder de su Espíritu Santo, algo novo algo nuevo que Ele pode implantar que Él puede implantar no teu coração, en tu corazón, no teu ser, en tu ser, na tua alma, en tu alma, no teu en espírito, tu espíritu, na tua en mente. tu mente. Ele é o dono da Él es criatividade el dueño de la e Ele vai creatividad. te dar nesta Y conferência Él te va a dar en esta conferencia algo novo algo nuevo que você vai aplicar que usted va a aplicar no seu campo en su campo e vai ver y va a ver grande resultado un gran resultado para a glória do Senhor para la Deus gloria del Señor Todo-Poderoso. Dios Todopoderoso. Fique de pé um instante na Quédese presença de do pie un Senhor. instante en la presencia del E eu Señor. quero encerrar esta palavra Yo quiero terminar esta palabra me lembrando dos nossos irmãos morávios lembrando de recordando de los hermanos moravios que viveram na Saxônia, que vivieron em en Saxônia, Saxona, uma pequena vila una pequeña villa chamada Ernut. llamada Ernut. Eles começaram um trabalho de oração. Comenzaron un trabajo de oración. E o trabalho de oração foi tão poderoso, Y el pastores, trabajo de oración fue tan poderoso, que pastor, durou 100 anos. que duró 100 años. É só você pesquisar a história da igreja. Solamente busquen la historia de la iglesia E vão descobrir y van a descubrir que os irmãos morávios, que los hermanos pastor moravos, Siqueira, o senhor conhece essa história. Eles foram tão cheios de Deus, ellos fueron tan llenos de Dios que cada grupo de 20 que crentes cada grupo de 20 creyentes se responsabilizava se responsabilizaba e enviava y enviaba missionário un misionero para o mundo. para el mundo. Naquela época, no século XVIII, En aquella época, en el siglo XVIII, eles mandaram missionários para o mundo inteiro, ellos mandaron misioneros al mundo entero, inclusive para o Brasil. inclusive para Brasil. Um povo simples, Un pueblo simple, porém vivendo em oração. pero lleno de oración. E Jesus levantando missionários. Y Jesús levantó misioneros. Deus levantou um líder Dios levantó un líder chamado Conde llamado Conde Zinzendorf, Ciserdorf, Nicolau Zinzendorf. Nicolau Ciserdorf. Quando aquele movimento estava parando, Cuando aquel movimiento estaba parando, porque muitos ou quase todos já haviam sido enviados, porque casi todo ya había sido enviado, Jesus apareceu Jesús apareció em sonhos en sueños ao líder, al líder, Conde, o pastor Zinzendorf, al pastor Ciserdorf, e disse a ele: y le dijo, lembra do oleiro? ¿recuerda el olero? Eu quero enviar. Yo quiero enviarlo. Eu quero que tu envies Yo quiero que lo envíes o oleiro al olero para a obra missionária. para la obra misionero. No próprio sonho, En su sueño, o pastor questionou el pastor le cuestionó, e disse: mas parece que ele não tem dotes, pero el alfarero no tiene calidad, parece que não tem vocação. no tiene vocación. Como vou enviá-lo ¿Cómo voy a mandarlo para um lugar tão longe? para un lugar tan lejos? Senhor, Señor, dizia ele no sonho, dijo él en el eu sueño, também não tenho mais recursos. yo también no tengo más recursos. Mas Jesus disse: Pero Jesús le dijo, fala com o oleiro, hable con el alfarero, fala com ele. habla con él. No dia seguinte, Al día siguiente, Zinzendorf Ciserdorf chamou o oleiro. llamó al alfarero. Era um homem que trabalhava mesmo confeccionando tijolos. Era un hombre que trabajaba haciendo ladrillos. E ele chama o oleiro Y llamó a aquel hombre e disse: Jesus y le dijo, Jesús me apareceu, me apareció, falou comigo em um sonho habló conmigo en sueño e me disse que eu deveria te enviar y me dijo que tendría que mandarte, para a obra missionária, enviarte en la obra misionera, para pregar aos esquimóis, para predicar aos esquimóis, a los esquimales, lá na terra do frio, do gelo, do allá Polo Norte. en el Polo Norte. Imagine Imagine, que se hoje já está longe de nós, si hoy ya está lejos de e não é nosotros, tão fácil a gente ir lá, y no es tan fácil ir imagine allá. no século XVIII. Imagine el del siglo XVIII. Mas Jesus disse: Y Jesús dijo, envia o oleiro. envía al alfarero. E o líder obedeceu. Y el líder obedeció. Chamou o oleiro e disse, perguntou: você vai? Llamó al olero y le dijo, y le preguntó, ¿te vas? A história não dá muitos detalhes, La historia no da muchos detalles, mas tudo indica que aquele homem estava descalço, pero todo indica que aquel hombre no usaba zapatos, estaba descalzo, com uma roupa simples. con ropas simples. E o pastor perguntou: Y el pastor preguntó, você está disposto a ir? ¿está dispuesto a ir? Ele disse sim. Él dijo, sí. Mas o pastor disse: escute, Pero el pastor dijo, escuche, caso você resolva ir, en caso de que te decidas a ir, eu não sei se você ainda pode voltar. no sé si tú vas a poder volver. Também quero te dizer que não tenho mais recursos. También te quiero decir que no tengo dinero.
A comunidade não tem mais La recursos comunidad ya no tiene más dinero para te ajudar na viagem, para ayudar en el viaje, nem manter você enquanto ni estiver lá. sustentarte allá cuando esté. Mas eles se despediram. Pero él se despidió, O oleiro foi para a sua casa. el olero fue a su casa. Antes, porém, de sair de perto do pastor, Antes de salir de cerca del pastor, o oleiro disse: el olero dijo: meu pastor, mi pastor, se você puder me dar si tú me puedes dar uma sandália una sandalia para pôr em meus pés, para poner en mis pies, amanhã cedo mañana temprano eu irei yo me voy e falarei de Jesus y hablaré de Jesús para aquele povo tão distante, para aquel pueblo tan distante, tão isolado, tan aislado. e direi a eles Y le diré a ellos que Deus os ama que Dios les ama e que y Jesus que Jesús quer salvá-los quiere salvarles de todo mal, de todo de todo pecado. mal. O líder deu ao par de sandálias. Y el líder le dio un par de sandalias, Se despediram. se despidió. E no dia seguinte, muito cedo, El día siguiente, muy temprano, o pastor foi à casa do oleiro el pastor fue a la casa del alfarero para ver se ainda trocavam algumas palavras. para ver si podía hablar todavía con él algunas cosas, Mas já chegou tarde. pero llegó tarde. O oleiro já havia saído El olero había salido para a sua grande para jornada. su gran jornada. Aí você me pergunta hoje: A usted me pregunta hoy, e então, pastor? ¿y ahí, pastor? E qual o resultado? ¿Cuál es el resultado? Escute. Escuche, De todos os esquimós que ainda existem, segundo a informação, de todos los esquimales que todavía existen según la información, mais de 50% deles más de 50% de ellos hoje hoy são crentes son cristianos, em Jesus. son creyentes en Cristo Jesús. Porque um dia Porque un día um homem un hombre não cobrou, no cobró, exigiu no exigió grande soma de dinheiro, gran suma de dinero nem um acompanhamento especial. ni acompañamiento especial, Ele só pediu solamente pidió um par de sandálias un par de sandalias usadas usadas para ir para ir e falar de Jesus. y hablar de Jesús. E naquele lugar, En aquel lugar ele fez discípulos él hizo discípulos para Jesus. para Jesús. Tantos discípulos Tantos discípulos que se multiplicaram. que se multiplicaron E de todos, y de todos, daquela etnia que ainda vivem, de aquella etnia que todavía viven, mais de 50% más de 50% adoram a Jesus. adoran a Jesús. Adoram a Jesus. Adoran a Jesús. Curve a sua cabeça. Curve su cabeza, por favor. Feche os seus olhos. Cierre sus ojos. Pai amado, em nome de Jesus. Estamos nessa conferência missionária esta noite, Senhor. Porque Tu providenciaste este momento, Senhor. Foi o Senhor que agendou esse evento. Foi o Senhor que trouxe aqui todas estas pessoas. Pai amado, eu não conheço a maioria dos que estão aqui. Mas o Senhor conhece. Para a glória e para o louvor do Teu nome. Tu conheces o coração daquele missionário, aquele que está preocupado, aquele que está pensando como vai voltar ao campo e como vai encontrar o campo, aquele que em alguns momentos já pensou em desistir, já pensou em parar, já pensou em desanimar da jornada, mas Tu nos trouxeste aqui essa noite. Foi o Senhor que nos trouxe aqui para nos lembrar que Tu estás vivo, que Tu estás vivo, para nos lembrar que Tu és o dono de toda a autoridade nos céus e na terra. Tu és o dono de toda a autoridade nos céus e na terra, para nos lembrar que nós estamos debaixo da Tua ordem, e mais que isso, Senhor, mais que isso, Senhor, Tu estás nos lembrando que não nos deixas só, nenhum momento, nenhum instante. Quando tudo parece difícil demais, Tu nos fazes ouvir a Tua voz dizendo: estou contigo, estou contigo, estou contigo. Não te deixei, não te desamparei,
não te deixarei, não te desampararei. Estou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te tomo pela mão direita e te digo: não temas, não temas, porque eu te esforço, eu te ajudo, eu renovo as tuas forças, eu estou contigo na jornada, eu estou contigo na jornada. Foi eu quem te chamei, foi eu quem te vocacionei, eu te conheci desde o ventre, te separei para as nações e te coloquei naquele lugar porque tenho algo contigo. Abençoa esta igreja missionária, Senhor. Abençoa estes obreiros que estão no campo. Abençoa outros que não puderam estar aqui. Para a glória do teu nome. Coloca agora algo novo nesta mente. Coloca agora algo novo neste coração. Eu creio, Senhor, que tu és fiel com toda a tua palavra. Tu que és o dono de toda criatividade. Tu que és o dono de toda estratégia. Na autoridade do nome de Jesus, coloca agora na mente do meu irmão, da minha irmã, deste obreiro, deste líder, deste coordenador, algo novo, algo novo, algo novo que o Senhor vai fazer naquele lugar, naquele campo, para a glória e para o louvor do teu nome. E este missionário será renovado no poder do teu Espírito Santo. Adore a Deus em línguas. Se você é batizado com o Espírito Santo, abra a tua boca. E enquanto você adora a Deus em outras línguas, o Espírito Santo traz a revelação que Ele quer te dar. O Espírito Santo traz algo novo. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor, glorifique ao Senhor. E Ele te enche, Ele te renova, Ele te fortalece, Ele te ajuda, Ele alegra o teu coração. Ele vai mostrar agora onde está o recurso, porque Ele vai suprir, Ele vai suprir, Ele vai suprir, Ele vai suprir, porque a obra é dEle, a obra é dEle, a obra é dEle, a obra é dEle, você é dEle, a igreja é dEle, o poder é dEle, a glória é dEle, a salvação é dEle, a unção é dEle, a autoridade é dEle. Continue fazendo a obra do Senhor cheio do Espírito Santo. Continue fazendo a obra do Senhor cheio do Espírito Santo. Continúe haciendo la obra del Señor lleno del Espíritu Santo. Não baixe a guarda. No baje la guardia. Não desista. No desista. Porque quem te mandou pregar Porque ¿quién te mandó predicar? tem toda a autoridade. Tem toda a autoridade. Tiene toda la autoridad. E Ele transferiu para você Y te transfirió essa autoridade. esa autoridad. E Ele te fez uma promessa. Y te hizo una promesa. Estou contigo. Estoy contigo. Ele continua contigo. Él continúa contigo. Ele continua com Él você. continúa contigo. Ele continua com você. Continúa contigo. Amém. Amén. Glória a Deus. Gloria a Dios. Glória a Deus. Gloria a Dios. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em
Santo. Glorifica o nome do Senhor e exalte a Ele. Aleluia. Você está alegre no Senhor? Amém. Nós cremos no poder da palavra. Queridos irmãos, o campo missionário precisa muito de você. E tudo que pudermos fazer é pouco para chegarmos até os confins da terra e atingirmos os 4.000 povos não alcançados, que nunca ouviram falar do amor de Deus. Portanto, nós temos ali ainda, para você contribuir, uma cantina que tem um hambúrguer com refrigerante por R$5. Peço a todas as famílias que você hoje deixe de ir aos restaurantes, aos X. Amém. E deixe esse dinheiro para a missão. Deixe o dono do X lá, que ganha muito dinheiro com os irmãos. Teve um que disse assim para mim, ó, bah, eu adoro a tua igreja, porque todo sábado e domingo eu ganho muito dinheiro. Queridos, invista na obra missionária, compre ali, compre para o teu filho, compre e pague para outro irmão, mas nos ajude, não nos deixe ficar com este pão, e nem com os refrigerantes. R$5. Nós temos camisetas alusivas aos 30 anos da obra missionária, e elas hoje, somente hoje, vão custar R$25. Lindas camisetas, que estão ali, ó, para você colocar e lembrar, e atrás ainda está escrito 30 anos da obra missionária Assembleia de Deus de Canoas. Temos também ainda um restante do material da África, que você pode ajudar aquela grande obra da qual nós fizemos parte. Eu olhava aqui as fotos, irmãos, e lembrava, oh, que bênção, a nossa oferta chega lá nos índios. Eu quero ir lá. Os anúncios, irmãos, tendo em vista que este ano, a cada ano, o número de obreiros, filhos da nossa igreja aumenta. E este ano o plenário não comporta todos que vieram. O nosso plenário não tem como nós fazermos o seminário amanhã. Então, nós vamos ter um grande manhã missionária. Te prepara lá, pastor Refrão. O Senhor vai lhe revelar a palavra. E nós vamos ter uma grande manhã missionária, irmãos. Em nome de Jesus. Começando, pastor, às 9h30. Às 9 da manhã. Uma grande manhã missionária. E depois, às 19 horas, um grande culto de encerramento, e aí nós concluímos os cultos de agradecimento ao Senhor dos 30 anos da obra missionária da Assembleia de Deus de Canoas. Passo a palavra ao pastor. Hermanos, antes de terminar, tenho que mudar mudar o chip agora. Antes de concluir o culto, vou convidar o irmão Paulo Mato, por favor, que venha aqui para fazer singelo homenagem neste momento, e depois vamos a nos despedir. Quero nesta noite saudar, cumprimentar a igreja, os pastores e os missionários com a paz do Senhor. Amém? Falar do Éder nesta noite aqui foi me incumbido de fazer a homenagem ao Éder. Esteve de aniversário dia 5. Isso, dia 5, esse mês ele achou que todos nós tínhamos esquecidos dele. Temos ali esse quadro cada distrito tem um coordenador de missões, estão todos juntos ali,
e o Éder em todas essas reuniões que tivemos essa semana. E ele, ainda hoje eu comentava, o Éder já está branqueando os cabelos na obra do Senhor. Essa semana ele se preocupava, mas vai dar certo. Eu disse, Éder, vai dar tudo certo. E Éder, valeu a pena nossas reuniões. Ver todos esses missionários aqui alegres, ouvindo a palavra do Senhor. E para nós é motivo de alegria nós poder estar mais esse ano contigo. Te parabenizando por mais esse aniversário. Que Deus continue te usando na obra do Senhor. Tu faz com toda preocupação, se preocupando e se vai dar tudo certo. Mas o Senhor está no comando. Amém? Eu quero convidar o irmão Vitor, que é o coordenador lá do Distrito 17. Esse valente aí também, que faz parte desse grupo aqui em cada distrito,